Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à terceira aula de topografia do módulo de introdução. Eu sou a professora Cláudia Pereira Krieger, do Departamento de Geomática do Setor de Ciências da Terra da Universidade Federal do Paraná, e eu vou apresentar para vocês algumas aplicações da topografia na arquitetura. Destaquei para a aula de hoje a importância da topografia e algumas aplicações. Por exemplo, quando eu quero fazer projetos de edificações, urbanismo, paisagismo, projetos que têm que ser realizados quando eu estou numa encosta, infraestruturas e até alguma coisa sobre o patrimônio arquitetônico. A topografia é importante em diversas áreas do conhecimento, que precisam ter informações sobre a superfície do terreno. Essas informações são coletadas por meio de levantamentos topográficos e eu posso fazer levantamentos planimétricos e altimétricos e as informações vão compor uma planta planialtimétrica. Então, de posse dessa planta, eu consigo saber qual a área do meu terreno, qual a forma dele, qual o relevo, qual a dimensão desse terreno. Todas essas informações elas vão me possibilitar tomar decisões sobre os projetos que eu tenho que efetuar. Nós vemos na foto superior um operador utilizando uma estação total, com a qual ele vai fazer observações de medidas lineares e angulares, e nesse caso pode também determinar desnível entre pontos. Na foto inferior, é uma foto tirada no reservatório do Piraquara 2, onde nós temos aqui um nível instalado e o objetivo desse trabalho é determinar o desnível entre esta posição que está a régua estadimétrica e a outra régua que está no fundo. Tendo esse desnível entre esses dois pontos, eu posso repetir essa operação entre vários pontos e determinar então o desnível entre vários pontos no terreno. Logo, eu consigo traçar as curvas de nível e ter uma boa representação deste terreno aqui quanto ao seu relevo. A dimensão e a posição relativa dos dados levantados, eles são de fundamental importância se eu quero efetuar qualquer projeto. Seja um projeto de uma construção, de um paisagismo, implementar uma ponte, um viaduto ou até construir um pier, por exemplo, nessa região. Esses dados que eu coleto em campo, eles têm que ser adquiridos com precisão. Por quê? Porque é mediante esses dados que eu vou desenvolver, então, o meu projeto arquitetônico. Conhecendo os instrumentos que estão sendo empregados, a qualidade desses instrumentos e os métodos de medidas que estão sendo empregados, além de eu garantir uma qualidade no meu levantamento planialtimétrico, eu também consigo uma redução dos erros que as observações podem ter. No caso da arquitetura, eu visualizo muito não só se valer dos dados da topometria, que seria exatamente as medidas tomadas no campo, como também informações sobre o terreno, por isso a topologia. Essas duas divisões da topografia, a meu ver, são muito importantes para a arquitetura. Dentro das aplicações, eu vou comentar sobre os projetos de edificações. Quando você deseja efetuar um projeto arquitetônico, eu tenho que ter em mãos a planta planialtimétrica, contendo não só as informações internas ao terreno que você quer fazer a sua edificação, como também as informações externas. Por exemplo, eu tenho que saber quais são os meus limites, se eu tenho rios e córregos internos ou externos ou próximos à propriedade, se eu tenho qual a declinação do meu terreno, se eu tenho tráfego, que tipo de tráfego eu tenho na região, onde estão os postes de iluminação, as árvores. Então, todas essas informações, elas são imprescindíveis para que eu realize um bom projeto arquitetônico. Outra coisa muito interessante é quando eu tenho essa planta planialtimétrica para um terreno inclinado. Eu posso me valer do relevo que eu tenho no terreno para projetar minha edificação. Claro que é muito mais complexo você adequar o teu projeto arquitetônico a um terreno acidentado.
mas você consegue harmonizar muito mais, talvez, teu projeto em relação ao meio ambiente. Qualquer que seja a edificação que eu vou projetar, eu tenho que ter as informações planaltimétricas, que são obtidas por levantamentos topográficos e por isso a topografia é de extrema importância para a arquitetura. Eu vejo que nesse meu terreno eu tenho uma região mais plana. Por quê? Porque eu verifico que as curvas de nível estão mais espaçadas. Eu tenho uma área bem acidentada, já que as curvas de nível estão muito próximas. E aqui também tem um relevo mais acidentado. Verifico as edificações que já existem no meu terreno. Vejo também as vias que passam pelo terreno. E todas essas informações eu posso visualizar apenas com a planta planaltimétrica. Claro que aqui vocês têm uma imagem e fica bem claro que aqui só pela interpretação do espaçamento entre as curvas de nível eu consigo identificar que o terreno é mais plano. Porque no momento em que eu tenho uma proximidade maior dessas curvas de nível, aqui eu vou ter uma diferença de nível entre essa parte do terreno e a via que está passando embaixo. Então, essa característica do relevo, né, eu posso ter a representação dele tridimensional, ou simplesmente eu verificar na minha planta planimétrica e eu já tenho essa noção de qual o comportamento do terreno visualizando a planta planaltimétrica. Uma outra coisa que eu destaco importante para quando vocês vão fazer um projeto de edificações é que a sua planta planaltimétrica também tem alguns detalhes que são imprescindíveis para você. Por exemplo, aqui nessa região eu poderia ter um tipo desse detalhe. Onde estaria a minha rua, onde estaria a minha calçada, que árvores eu tenho. E isso eu posso fazer aplicando o levantamento por irradiação na topografia. Então veja que para que eu projete uma edificação dentro desse terreno, é imprescindível essa planta planaltimétrica, contendo o comportamento do relevo e também os elementos notáveis, né, levantados por irradiação. Aí eu consigo desenvolver o meu projeto da melhor forma possível e com a melhor qualidade. Aqui eu selecionei algumas imagens da cidade de Granada que estão bem dentro desse tema, dessa aplicação para vocês aí, projetos de urbanismo. Por quê? Porque toda cidade que pretende fazer uma urbanização, ela tem que ver muito bem como ela vai fazer suas ruas e avenidas, de formas que o projeto dela se adaptem ao relevo que eu tenho. Então a gente percebe nessa foto da esquerda que aqui a região é uma região mais central, onde a importância não é o tráfego de veículos, mas sim são os pedestres. Vocês observam que eu tenho uma área para os pedestres do lado esquerdo e do lado direito, e a via para o veículo, e é uma região bem plana. Já nesse caso da foto central, a gente percebe que são regiões mais externas do centro da cidade, que vão ligar regiões sul e norte da cidade, sendo que foi projetado avenidas largas para ter um fluxo bem maior, já que aqui o movimento é maior de tráfego de veículos. E além disso ainda souberam colocar aqui a questão do transporte ferroviário. Então eu tenho o transporte de trem e os carros harmonizando com o meu relevo local. Nessa última foto da direita, eu percebo que eu estou ligando a minha avenida aqui, ela vai ter que ligar uma área plana com uma região montanhosa. Então é fundamental que eu tenha a minha planta planaltimétrica na hora que eu vou planejar essa via. E não esqueçam que além de eu ter a planta planaltimétrica, eu tenho que tentar adaptar o melhor possível com o relevo, porque aí eu estaria minimizando custos, né? Porque quanto menor área de corte eu tenha, menor vai ser o custo da obra. Quando nós temos encostas, eu também vejo que só a planta planaltimétrica ela não é suficiente. Por exemplo, se vocês vão construir numa encosta e vocês estão com o rio nas suas imediações, é fundamental que eu tenha informações sobre o rio, qual a vazão desse rio, qual a área de inundação dele.
eu só poderei tomar minhas decisões do projeto na hora que eu tiver, além da planta planealtimétrica, as informações imprescindíveis sobre o rio. Um exemplo muito interessante que pesquisando eu encontrei na internet seria esse rio na capital da Coreia do Sul, que é um rio que por 50 anos ele era muito negativo para a cidade. Por quê? Porque em volta do rio eu tinha apenas favelas, esgoto a céu aberto, lixo. Então era um cartão postal totalmente negativo para a cidade. O que eles decidiram? Eles decidiram, nesse caso, modificar a região. Então destruíram prédios, avenidas que tinham, transportaram, fizeram os tubos de esgoto para uma estação de tratamento. Com isso, o que eles fizeram? Deixando uma área mais livre, eles reduziram o problema de enchentes e minimizaram os problemas de saúde que tinha. Então, se vocês olharem nesse endereço que está aqui, vocês vão ver que hoje ele é totalmente urbanizado e ainda tornou-se uma atração turística internacional. Esse problema aqui, claro que não foi só com base na planta planealtimétrica, mas também envolveu todo o tratamento de esgoto, como é que eu poderia fazer para minimizar a questão das áreas de inundação, porque aí eu diminuí a enchente na região, e além disso ainda, como não havia mais problema de lixo, eles minimizaram o problema de saúde, tirando os habitantes ali que estavam morando de frente do rio. É muito interessante vocês olharem, acho que vale a pena se ainda não viram. Neste caso, a minha preocupação é com o tipo do solo, com as condições de drenagem, para que eu possa projetar qualquer edificação na encosta. Então é importante, além de eu conhecer o relevo, ter a planta planealtimétrica, que eu conheça também a questão de drenagem, a questão do tipo do solo, para desenvolver meu projeto aqui. De qualquer forma, eu não consigo efetuar nenhum projeto arquitetônico em nenhuma das duas situações sem ter em mãos pelo menos a minha planta planealtimétrica. Uma aplicação que eu também achei interessante destacar é o paisagismo. Quando vocês vão pensar em paisagismo numa cidade, ou seja, se a gente pensar nos parques, eu preciso ter essa planta planealtimétrica. Mas, além disso, os parques, quando nós pensamos num parque, nós pensamos direto no lazer da sociedade. Só que os parques projetados, principalmente na cidade de Curitiba, eles têm outras finalidades, como acontece com o Parque Barigui, que além de proporcionar o lazer, você tem área de escoamento de água e minimiza a enchente que eu tenho na cidade e ainda tem uma lagoa de contenção de águas. Eu também posso pensar num parque que vai ser projetado numa cidade mediante olhar uma planta planealtimétrica, onde eu possa utilizar o terreno, um terreno íngreme, um terreno acidentado, em favor da diversão. Por exemplo, eu poderia pensar em construir um parque de diversões. Independente de usar a topografia a favor ou você verificar o melhor local de construir um parque, não só para atender ao lazer, como também para ser uma área de escoamento de água, é imprescindível que eu tenha um estudo topográfico completo, além das informações geológicas e hídricas da região. Aqui nós vemos um croquis que eu tirei do site da Prefeitura de Curitiba, onde a gente vê aquela lagoa do Parque Barigui, as áreas de lazer, e todo esse parque ele segue um plano de manejo, que está dentro de uma lei federal que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Esse plano de manejo vocês encontram nesse endereço, que ele tem todas as orientações de como você usar a área e manejar os recursos naturais. Acredito que alguns de vocês já tenham a oportunidade de ter visto o Parque Barigui realmente servindo como área de escoamento de água, porque já aconteceu, de nós termos áreas de inundação, a vegetação estar submersa, mas com a vantagem de estar drenando, impossibilitando enchentes nas edificações que estão no entorno do parque.
Um exemplo que eu achei, me lembrei bem interessante, é realmente a gente usar a topografia a favor do parque. Nesse caso aqui, não é um parque de diversões, mas o Parque Tanguá, ele foi projetado, né, com base na topografia. Por quê? Porque o projeto foi feito aproveitando dessa topografia que existe para poder construir o parque. Tanto a área de observação, quanto depois o pier, o túnel, né, para você fazer passeios. Então, é um exemplo perfeito de usar a topografia em favor do parque. Na questão da infraestrutura, eu poderia destacar aqui, acho que algumas coisas importantes. Por exemplo, eu preciso realmente conhecer bem a topografia de um local quando eu tenho interesse em construir um viaduto, uma rodovia, uma ferrovia, ou até mesmo implementar um pier de acesso a um porto. Qualquer dessas infraestruturas que eu citei, elas precisam desse estudo, para que eu possa projetar com qualidade a minha obra. As represas também são imprescindíveis que você tenha a planta plana altimétrica, mas além disso, numa represa, sempre vocês devem estar atento com a área que vai ser inundada e os danos ecológicos que vocês estão gerando com o projeto de vocês. Outro fator importante é sempre saber onde vai a barragem, né, para que você também tenha sucesso nesse projeto. Então, qualquer infraestrutura que eu esteja desenvolvendo, o estudo topográfico está presente. Aqui eu dou um exemplo que é real, né? Então, nós temos alguns levantamentos sempre batimétricos sendo efetuados em Antonina. Existe um pier de acesso aqui. Esse pier ele foi projetado, mas não acredito que eles tenham levado em conta todos os elementos necessários. Por quê? Porque este pier em 2017 tinha essa estrutura e quando nós voltamos em 2018 já tinha sido perdido uma parte da estrutura. Então veja que não basta eu ter aqui as informações planialtimétricas dessa região, dessa estrutura aqui, mas neste caso eu teria que ter também duas coisas que eu vejo como importantes. Qual é o tipo de solo que eu tenho, para causa de foi feita em fundação, e segundo, qual é o regime de marés que eu tenho aqui. Não esqueçam que o pier ele vai estar sujeito a maré alta e maré baixa, então você tem que ter toda uma articulação de acesso. E além disso, eu tenho também as condições atmosféricas, que podem prejudicar muito estruturas que estão na costa. Então, eu mostro o pier, né, e mostro para vocês que é um projeto de arquitetura que deve ter sido feito, mas que, a meu ver, em função do que eu vi na sequência dos anos, ele não foi um projeto bem elaborado. Por quê? Porque faltou associar à planta planialtimétrica da região outros estudos, como o regime de marés, as condições atmosféricas, o tipo de solo e assim por diante. Um exemplo também real esse aqui é uma região que tem na Alemanha, onde aqui é uma lagoa, no centro dessa lagoa existe uma ilhazinha. Vejam que mesmo sendo construído isso em 1700, 1800, né, essa ilha aqui, e tem algumas edificações, que havia uma carta planialtimétrica da região, né, para representar o que nós temos dentro da ilha. O que eu chamo a atenção para vocês é que como tornou-se um ponto turístico, porque em volta dessa ilha aqui eu tenho acessos, né, e tornou-se então áreas de lazer. Então, além de eu ter plantas planialtimétricas para poder projetar os calçamentos, as passarelas, né, ter as edificações nas imediações dos rios que dão acesso e da própria lagoa, eu tenho que conhecer também o regime aqui de inundação. Porque já que é uma lagoa, essa lagoa pode ter inundação, e se eu tenho uma edificação muito próxima, por exemplo, aqui, eu posso ter também uma parte inundada. Então, além de eu conhecer a planialtimetria da região, eu também tenho que ter um conhecimento aqui dessa questão de inundação.
Essas estruturas devem ser desenvolvidas também atendendo o que você tem de solo, como é o regime, né, de águas, para você poder ter uma qualidade e uma área de lazer com qualidade na região. Última aplicação que eu trago para vocês tem a ver com o patrimônio arquitetônico. Sempre os patrimônios históricos, né, que nós temos no país, passaram a ter seus levantamentos ou ter as suas posições internas ou externas conhecidas a partir de uma topografia terrestre que pode ser usada, como também muitos já usaram a fotogrametria terrestre. Nos dias atuais, né, muitos trabalhos estão sendo feitos a partir do laser scanner. Então aqui nós temos uma sala que tem interesse em que é um patrimônio arquitetônico, onde há interesse em verificar se houve ou não deformações nessa região, e nós temos várias estações que foram implantadas dentro dessa sala. Vocês verificam aqui duas varreduras, uma varredura em laranja e uma varredura em verde, que elas foram realizadas, e com isso, com a varredura laser, eu consigo ter os dados métricos sobre deformações ocorridas no interior dessa sala, bem como a fotogrametria, que facilita você visualizar os detalhes. Então, trabalhando com as varreduras, duas varreduras, e analisando os erros, chega-se ao produto final, que é exatamente ter o levantamento de um patrimônio histórico, né? A gente observa aqui nessa imagem que existem dois triângulos amarelos, que é onde foi instalado o laser terrestre. E essas informações aqui, então, podem ser hoje obtidas não só com a topografia, mas com outras técnicas que trabalhem em conjunto, como o laser terrestre, a fotogrametria terrestre, todas elas trabalhando em conjunto para você gerar um produto final de qualidade. Vale lembrar que nesse trabalho aqui do professor Reynoso Gordo, inclusive eles trabalham muito com buscas ou tentar dimensionar as deformações que eu tenho nessa estrutura. Quem tiver mais interesse pode acessar direto a literatura. Bem, aqui vocês têm as referências que eu empreguei nessa aula de vocês. Se vocês tiverem interesse em consultar o trabalho, fiquem à vontade. Se também houver alguma dúvida que eu possa esclarecer, estou à disposição. E eu desejo que vocês tenham um ótimo curso de topografia e tenham um aprendizado aí ao longo dessas semanas, né? Muito obrigada e por hoje é isso.